Lewis Hamilton chegou à Ferrari como uma lenda viva. 7 títulos mundiais, incontáveis vitórias, recordes históricos e uma aura de grandeza que só os maiores da história carregam. Sua transferência para a escuderia foi anunciada com estardalhaço, manchetes globais, como um gesto quase poético, o britânico multicampeão se unindo à equipe mais icônica do automobilismo. Era para ser um novo começo, talvez até um último capítulo glorioso na carreira do homem que mudou a Fórmula 1 moderna. Mas a realidade tem sido muito mais dura do que o conto de fadas prometia. Hamilton está frustrado. Está decepcionado. E, mais recentemente, está visivelmente irritado. As cenas que vieram à tona após o Grande Prêmio da Espanha são apenas o sintoma mais visível de um problema que já vinha crescendo por dentro. A entrevista em que ele se mostrou ríspido e quase hostil com uma repórter que o questionava sobre sua performance foi o estupim de uma percepção que agora se torna impossível de ignorar. Lewis Hamilton não está feliz na Ferrari. Para entender o peso desse momento, é preciso voltar ao início. Quando Hamilton surpreendeu o mundo anunciando sua ida à Ferrari, havia um sentimento de renascimento no ar. Ele deixava para trás uma Mercedes em queda livre, com 2 anos seguidos de frustrações técnicas, para ingressar em um time que, ao menos em teoria, parecia estar se reencontrando. Charles Leclerc havia renovado o contrato, Fred Vasseur prometia estabilidade e havia promessas de que o carro de 2025, desenvolvido com sua chegada em mente, seria feito sob medida para seu estilo de pilotagem. Mas a temporada começou com tropeços. Desde os primeiros treinos coletivos, ficou claro que o SF25, a máquina que Hamilton guiaria em sua temporada de estreia na Ferrari, estava longe do ideal. A traseira era instável, o desgaste de pneus era elevado, e o carro parecia oscilar entre circuitos, sem consistência. Nos primeiros GPS, Hamilton se mostrava calmo, paciente. Falava em fase de adaptação, elogiava a dedicação da equipe e destacava o privilégio de vestir vermelho. Mas a paciência tem um limite, mesmo para um campeão forjado em batalhas longas e difíceis. Vieram Mônaco, Canadá e por fim Barcelona, a corrida que marcou um antes e depois. Em solo espanhol, Hamilton mais uma vez ficou atrás de Leclerc, não conseguiu encontrar ritmo de corrida e ainda terminou a prova com dores nas costas, reclamando da instabilidade do carro em curvas rápidas. O tom mudou, e após cruzar a linha de chegada, foi direto ao caminhão da equipe, quase sem falar com a equipe de engenheiros na pista. Quando apareceu para dar entrevista, o Hamilton sorridente e diplomático deu lugar a um semblante fechado, distante, quase áspero. A repórter da Sky Sports, que acompanhava a transmissão oficial, fez uma pergunta direta. Lewis, esse resultado te deixa mais ansioso pelo trabalho da Ferrari para melhorar esse carro nos próximos meses? A resposta, curta e cortante, surpreendeu a todos. Não sei. Você deveria perguntar a eles. A frase veio seca, sem emoção, com um tom que beirava o desprezo, algo raríssimo vindo de alguém como Hamilton, que sempre cultivou uma imagem de controle e profissionalismo. Esse episódio se espalhou rapidamente pelo paddock e pelas redes sociais. Não se tratava apenas de uma resposta ríspida. Era o reflexo de um estado de espírito. A Ferrari, que deveria ser seu renascimento, estava se tornando um novo calvário. Fontes próximas à equipe relatam que Hamilton vem se mostrando cada vez mais crítico nas reuniões internas. Tem exigido mudanças na direção técnica, se mostrado impaciente com a falta de evolução e até discutido com engenheiros de pista sobre decisões estratégicas que considera equivocadas. Dentro da equipe, o clima também é tenso. Charles Leclerc, agora no papel de piloto da casa diante da chegada do novo astro, tenta manter uma relação profissional com Hamilton, mas as comparações são inevitáveis. O monegasco, mais adaptado ao carro, continua entregando resultados melhores, o que alimenta especulações sobre a hierarquia interna da Ferrari. E para Hamilton, isso é uma situação nova e desconfortável. Ele está acostumado a liderar, a ditar o ritmo, a ser o centro do projeto. Em Maranello, ao menos por enquanto, ele parece mais uma peça dentro de uma máquina desajustada. A frustração de Hamilton também tem origem técnica. Ele chegou esperando um carro em evolução, mas o que encontrou foi um projeto ainda preso aos mesmos dilemas de sempre: instabilidade aerodinâmica, dificuldade para trabalhar os pneus corretamente e uma equipe que parece dar um passo para frente e 2 para trás. As promessas de um desenvolvimento acelerado não se concretizaram. E as atualizações recentes, como as introduzidas na Espanha, falharam em entregar resultados palpáveis. Em vez de melhorar o carro, o deixaram ainda mais desequilibrado. Nos bastidores, surgem rumores de que Hamilton já pressiona por mudanças no organograma técnico. Há conversa sobre a possível contratação de engenheiros com os quais trabalhou na Mercedes.
E, segundo algumas fontes, ele já deixou claro que espera um envolvimento mais direto nas decisões de desenvolvimento do carro para 2025. A Ferrari, por sua vez, se vê em uma encruzilhada: agradar sua nova estrela ou manter a estrutura atual intacta. É claro que ainda é cedo para falar em ruptura. Hamilton está apenas em sua primeira metade de temporada com a Ferrari. Ainda há corridas pela frente, atualizações por vir e tempo para que o projeto ganhe tração. Mas o que ficou claro em Barcelona, e especialmente na entrevista que repercutiu mundo afora, é que a lua de mel acabou. Agora, é casamento real. E casamento exige convivência com as falhas do outro. O problema é que Hamilton já conviveu demais com falhas nos últimos anos. Desde 2022, ele vive uma sequência de temporadas frustrantes, sempre com promessas de recuperação que nunca se concretizam. De certa forma, ele trocou uma crise por outra. Saiu de uma Mercedes instável para uma Ferrari desorganizada. E, no fundo, o que parece doer mais é perceber que talvez o tempo esteja passando, e as chances de um 8º título, o sonho que o move, estejam cada vez mais distantes. A Ferrari tem diante de si um desafio monumental: resgatar a confiança de um campeão. Isso não se faz com discursos, mas com resultados. Hamilton não precisa de carinho, precisa de um carro competitivo. E se ele perceber que isso não virá, sua frustração vai se intensificar. Porque o tempo, esse adversário silencioso, não perdoa. E na Fórmula 1, o relógio corre mais rápido do que em qualquer outro lugar. Por enquanto, Hamilton segue lutando. Mas o semblante que vimos em Barcelona e as palavras duras da entrevista servem de aviso. A Ferrari prometeu muito e entregou pouco. Se não reagir rápido, poderá perder não apenas a chance de vencer com Hamilton, mas também sua confiança. E recuperar a confiança de um campeão não é tarefa fácil.